Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Aquele debate que recentemente foi feito entre mim e 25 ateus, foi filmado no Rio de Janeiro. Tinha um senhor naquele debate, uma pessoa inteligente, apareceu no vídeo, que a proposta dele era que Deus não existia, mas um Michael Jordan, Serena Williams podiam ser Deus, uma coisa mais ou menos assim. Pois é, ele pode crer nisso? Pode. Não, agora, se você me perguntar, é muita sustentação ideológica assim para manter aquilo, porque evidências são poucas. Então a pessoa, quando se perde da busca pelas evidências reais, passa a querer crer em qualquer coisa. O ateísmo é um comprometimento com crenças que não são demonstráveis. Podemos falar sobre isso. Várias crenças que o ateísmo tem que não são demonstráveis. Nesse debate, o que você sentiu? O nível dos participantes, assim, em questão de questionamento? Rapaz, eu fiz debate sobre ateísmo e cristianismo com Sacani. Com Sacani? Sacani, fiz. Debate Sacani. Quando? Faz um tempo, tá lá no meu canal do YouTube. Bota Tasso Licurgo, entra no meu canal, fiz um debate com Sacani. Então vamos trazer de novo ele aqui. Quase 2 horas. Fiz um debate com Pirula. Tá. Há quase 15 anos eu fiz um debate com um professor titulado da UFRN, colega meu, doutorado em filosofia medieval, com 3 pós-doutorados sobre a mesma questão. Deus existe. Pronto, fiz debate sobre essas pessoas. Pronto. Lá, quem me convidou foi um canal do Rio de Janeiro, nunca tinha ouvido falar, ligou para mim pela indicação de outra pessoa e diz, olha, eu acho que o pastor Tasso seria um bom nome para debater. Então, me convidou para o Rio de Janeiro, eu digo, rapaz, eu vou, porque eu acho uma oportunidade muito especial de interagir com 25 ateus. O dono do canal é ateu, não sei se converteu, mas pelo menos era quando eu encontrei num debate, é ateu. Entendi. E ele reuniu aquele debate lá e foi feito. Eu disse para ele, procure pessoas que tenham uma orientação, um estudo, e vai ter pessoas de todos os tipos. Reuniu lá. O que eu vi? Se você analisar as perguntas, são perguntas que as pessoas fazem normalmente. Então, eu achei excelente, vendo retrospectivamente, porque me parece que foi um mapa de como as pessoas são. Porque se eu for se debater como eu já debati e posso fazer de novo com o maior prazer com esses ateus que são preparados academicamente, é um debate ótimo, mas o tema tratado muitas vezes traz questões que o homem comum não traz. Eu não estava ali para destruir ninguém, para acabar com ninguém, eu estava ali para respeitosamente dizer que a visão do mundo do cristianismo é baseada nas evidências e é sim a expressão mais profunda e mais genuína da verdade. Foi isso que aconteceu e foi muito bom. E eu achei assim interessante, e eu até falo no debate que muitas perguntas, eu digo, foram oriundas do coração. E há muita gente que tinha pergunta oriunda do coração. É proibido ter? Não. Pode trazer. Deus existe porque que o mal existe? Porque... Pois é, essa é uma pergunta que tem Tem duas... guerras. Tem duas vertentes. Tem a vertente filosófica. Filosoficamente, você pode compatibilizar a existência de um ser todo bom e todo poderoso com a existência do mal do mundo? Pode. Agora, existe um aspecto emocional dessa pergunta, que muitos, creio eu, respeitosamente, trouxeram. A pessoa tinha passado por uma experiência negativa, a pessoa perdeu um filho, a pessoa teve uma irmã que foi atacada, a pessoa... Essas coisas mexem com o coração, e às vezes as pessoas criam raiva de Deus. Tinha um outro senhor lá, se eu não me engano, que ele tinha raiva de Deus. Ele diz, olha, Deus é mentiroso, Deus é ciumento, Deus... Isso uns adjetivos lá. Mas eu tive que lembrar, amigo, para Deus ser mentiroso, ser ciumento, seja lá o que for, ele tem primeiro de existir.
Então, muitas vezes, o ateu tem raiva de Deus, cuja existência ele nega. Como é que você pode ter raiva do nada, então? Então, muitas vezes, a posição do ateu é de raiva de Deus. Isso é uma questão que não é uma questão de existência de Deus, é uma questão de saber quem Deus é. Não é uma questão de apologética, é uma questão de teologia mesmo. De se debruçar sobre a Bíblia, que é a revelação de Deus, e entender quem Deus é. E ter essas questões solucionadas. Mas do jeito que você falou, realmente, se a pessoa tem raiva de Deus, porque ela passou por alguma coisa, e aí a partir daquele momento ela não... Meu, mas peraí, Deus é bom, se isso aconteceu, é capaz de então Deus não existir, porque cadê a bondade, né? Pois é. Sem notar que, se Deus não existisse, não haveria diferença entre o que é certo e o que é errado, justo e injusto, bom ou mal. Se há algo bom objetivamente, é porque há algo mal objetivamente. E se há algo bom e mal objetivamente, é porque é uma lei moral objetiva a partir da qual você diferencia o bom do mal. E se há a lei moral objetiva, é porque existe um legislador moral objetivo, que é Deus. Então, o livre-arbítrio é algo muito poderoso. Muito poderoso. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas decisões, porque elas trazem consequências. E o cristianismo diz, elas trazem consequências cujos efeitos ecoam pela eternidade. O livre-arbítrio é algo maravilhoso. Um mundo em que o mal não pudesse acontecer, Júnior, não seria um mundo tão maduro moralmente como é o mundo em que o mal pode acontecer. Porque somente na possibilidade da existência do mal, você fazendo bem, somente na possibilidade da existência da injustiça, você fazendo o que é justo, somente na possibilidade da existência do erro, você fazendo o que é certo, é que você pode dizer que você é maduro moralmente. Se não houvesse a possibilidade da injustiça, do erro, do que é errado, você seria como um robô. A nossa ética seria robótica. É na possibilidade do erro fazendo certo que nós alcançamos o máximo ético, que é o amor. O amor é o ápice da moralidade. E Deus é amor. 1 de João capítulo 4, verso 8, se repete na 1 de João capítulo 4, verso 16. Diz, Deus é amor. Deus é amor. Ele não ama unicamente. Ele é em si amor. Faz parte da sua constituição. Ele é, em sua própria natureza, amor. Por isso que ele nos ama independentemente do que nós fazemos, porque ele é amor. E se nós queremos crescer e ser parecidos com Deus, é importante que seja num mundo em que pudéssemos fazer o errado. Por quê? Porque você pode até forçar uma determinada pessoa a se comportar como se amasse você. Mas você não pode forçar a pessoa a amá-lo verdadeiramente. Para que a pessoa ame você verdadeiramente, ele tem que ter a opção de não amar. É diante da opção de não amar, escolhendo amar, que você é maduro moralmente no amor. Então, este mundo é um mundo maduro moralmente, em que nós arcamos com as consequências das nossas próprias decisões. Sim. Então, isso é o que o cristianismo traz. Não é uma visão de mundo simplista, no sentido de dizer assim, se você fizer o bem, Deus lhe recompensa, se você fizer o mal, Deus lhe castiga. Não. É a visão do mundo que diz assim, Deus é amor. Independentemente do que você tenha feito, ele é amor. O amor dele é incondicional, porque não é uma função do que você faz, mas é uma função de quem ele é. Então, se você abrir seu coração para o Senhor, independentemente do que você tenha feito, você automaticamente encontra lugar no paraíso. Foi o que aconteceu com o ladrão na cruz. Tá lembrado da história? Dimas? O ladrão na cruz olhou para Jesus e disse o quê? Senhor, lembra-te de mim. O que aquele ladrão tinha a oferecer a Jesus? Nada. Nem tinha nada a oferecer, nem viria a ter nada a oferecer. Eu digo assim, né? Quando eu prego sobre isso, eu falo assim. Não poderia andar nas veredas da justiça, porque seus pés estavam pregados na cruz. Não poderia vir a fazer boas obras, porque suas mãos estavam pregadas na cruz. E aquele ladrão simplesmente voltou-se para Jesus com aquela revelação de um Deus ensanguentado, prestes a morrer, e Senhor, se você for ler o texto, você vai ver que ele se refere a Jesus por Senhor. Reconhece o senhorio de Senhor, lembra-te de mim. E qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi imediata e maravilhosa. Verdade. Não é. Aquele ladrão havia tomado café da manhã com Satanás, Júnior, e ia almoçar com o próprio Deus. Simplesmente porque abriu o coração para o Senhor. Nossa, que legal. Aproveitando essa questão,